Oi pessoal, sou a enfermeira Silmara, sou supervisora de enfermagem. Vim trazer para vocês um treinamento bem rápido, simples sobre contenção mecânica, mais um treinamento do PAT desse mês, tá? A contenção mecânica, ela pode ser realizada em pacientes, né, que estejam com algum tipo de alteração do estado mental, né, com risco de sacar dispositivos, tenha risco de queda. Então a gente acaba utilizando a contenção mecânica como uma forma de prevenir riscos e agravos à saúde daquele paciente. Então, a gente tem a contenção mecânica que a gente pode estar realizando do quadril, tá? A contenção do tórax e ombro, que a gente vai utilizar geralmente lençóis para estar fazendo. Contenção tipo luva, que é essa aqui a gente coloca na mão do paciente para evitar que ele saque dispositivos, tá? Acesso central, acesso venoso periférico, sondas, catéteres, e também a gente pode fazer contenção de joelho e contenção de tornozelo desse paciente, tá? Qual que é o objetivo, né? Proteger o usuário que tiver com alteração de comportamento contra lesões e traumas. Então, esse paciente que tiver com quadro de desorientação ou tiver com agitação psicomotora, ele tem risco de cair, né? Risco de sacar esses dispositivos, e aí ele acaba agravando o quadro de saúde dele por conta de uma medida que poderia ter sido tomada. Dentro disso, a gente tem a resolução do COFEN 746, que ela vai abranger o que a gente tem lá dentro da nossa Constituição, né, de 88. Então, ninguém deve ser submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Por que a gente tem que falar disso quando fala sobre contenção mecânica, né? Se por um acaso um acompanhante deixa um paciente aqui, quando ele volta, esse paciente está contido. Se ele não entender o motivo dessa contenção mecânica, ele pode considerar isso como uma espécie de tortura. Então, a contenção mecânica ela tem que ser feita mediante a prescrição médica diária e tem que ser informado, né, esse familiar e o paciente, mesmo se ele estiver com período de desorientação, sobre a necessidade de fazer essa contenção. Dentro disso, a gente tem a resolução COFEN 358 de 2019, que ela fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem e diz que a contenção mecânica do paciente deve ser realizada quando for o único meio disponível para prevenir danos imediatos ou iminentes ao paciente e aos demais que estiverem próximo a ele, bem como também a equipe de enfermagem. A aplicação da contenção mecânica ela vai se dar sobre a supervisão direta do enfermeiro. Então, toda vez que tiver um paciente que precisar ser contido, a gente precisa informar o enfermeiro, né? E essa contenção tem que ser feita com a supervisão dele. Então, aqui no artigo 2 diz que todo paciente em contenção mecânica deve ser monitorado pela equipe de enfermagem para promover a segurança do paciente e prevenir danos e eventos adversos. Em todos esses procedimentos de contenção mecânica em pacientes, a gente tem que verificar, né, a ocorrência de eventos adversos que podem ocorrer no momento de a gente estar fazendo essa contenção mecânica. Então, inicialmente, a gente tem que observar, né, esse paciente. Quando a gente for, como profissional, fazer a contenção mecânica, evitar a gente estar portando óculos, relógios, correntes, enfim, porque às vezes esse paciente pode estar num tipo de surto e ele pode tentar agredir, né, os profissionais. Então, a gente tem que tentar estar não estar utilizando, né, óculos nem relógio, porque eles podem ser arrancados, pode causar algum tipo de trauma no colaborador, tá? A gente tem que confirmar o nome e os dados do usuário. A gente também vai fazer orientação, né, desse usuário e acompanhante, né, quanto ao procedimento, explicar a necessidade, que é para evitar algum risco e agravo, né, à saúde dele, evitar risco de queda. A gente tem que retirar do paciente óculos, relógio, prótese dentária, cinto, casacos e também travesseiro, tá? Que a gente não pode estar fazendo uso. A gente vai abrir os botões, zíperes e cordões, né? Retirar o sapato, conter os membros superiores e inferiores, né? Utilizando a faixa de contenção e observando a tração no membro de forma que não prenda a circulação sanguínea desse paciente. Então, a gente tem que ter essa atenção. Não pode fazer também uma contenção muito apertada, para não causar nenhum tipo de lesão, escoriação nesse paciente ou hematomas, tá? A gente tem que fazer a reavaliação também da técnica dessa contenção mecânica sempre que necessário, tá? Todos os dias durante a visita da enfermagem. Levar as grades do leito e também manter os cuidados, né, com feridas e lesões que esse paciente pode estar apresentando, bem como dispositivos. É importante também a gente reforçar que a contenção mecânica deve ser realizada por pelo menos 2 profissionais, de preferência, tá? Porque a gente precisa conter simultaneamente os membros do paciente para evitar que nós mesmos, como profissionais, viemos a sofrer algum tipo de lesão, certo? Obrigada e até a próxima.